Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras. E ó, prometo, só tem livro incrível. Já faz um tempinho que eu não gravo pra vocês um resumo de leituras, e como eu li muita coisa nesses últimos meses, e a última vez que eu gravei um vídeo desse estilo foi em janeiro, eu resolvi dividir em vídeos diferentes, e esse aqui é o primeiro deles. Olha, sério, tem cada livraço que ó, tô com orgulho das minhas leituras. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, lembra de deixar seu curtir, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal também pra sempre ficar por dentro das novidades. Esses dias eu postei uma foto lá no Instagram comentando com vocês que eu voltei a ler livros de não ficção. É um gênero que eu não gostava muito, que não me agradava, mas agora eu tô procurando cada vez mais esse tipo de literatura. E nos últimos meses eu li vários livros assim. 3 deles eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro foi O Método Fair Play. E gente do céu, como esse livro me surpreendeu. O que me chamou a atenção foi porque ele foi escolhido como livro no clube de leitura da Reese, que é uma mulher maravilhosa, uma autora incrível. Tem um clube do livro, ela fala dele lá no Instagram dela, e um dos livros selecionados foi esse aqui. Eu imaginei, quando eu vi a sinopse, que ia ser um livro para falar desse método, que é um método para você organizar o dia a dia na sua casa. Independente de quem more com você, que você possa criar um método para estabelecer quem vai cuidar de cada função, de cada tarefa, quem vai ficar responsável pelo quê, para que ninguém fique sobrecarregado. E nós, mulheres, sabemos que realmente, assim, infelizmente, quem fica sobrecarregado no dia a dia dentro de uma casa é sempre a mulher. Então nós vivemos esgotadas, cansadas, estressadas, e o método promete, né, trazer essa facilidade para dividir as tarefas e para que nenhuma de nós se sinta assim tão atarefada. E aí eu falei, bacana, legal, vou adorar aqui descobrir mais sobre esse método. Mas, gente, sério, a primeira metade do livro não é só para falar do método, mas como ele surgiu. A autora passou 10 anos pesquisando sobre o dia a dia dentro, né, de famílias, sobre essas cargas gigantescas que as mulheres carregam nos ombros, como é a realidade dos maridos, se os maridos ajudam, se os companheiros, né, ajudam ou não nas tarefas de casa, e como as coisas mudam depois que os filhos nascem. Ela pesquisou tanto que o livro é repleto de dados que assustam, que comovem e que fazem a gente repensar muitas coisas sobre a nossa estrutura familiar. Por exemplo, tem um fato aqui que os homens, depois, né, de serem pais, ao invés de aumentarem, né, a carga de trabalho dentro de casa para ajudarem nas tarefas, elas diminuem em 47%, se eu não me engano. Ou seja, a mulher, né, agora é mãe e ainda tem mais coisa pra fazer dentro de casa. Enfim, a autora traz muitas informações valiosas. Eu tinha acabado, né, de ter a Júlia quando eu comecei a ler esse livro. Eu fiquei realmente muito comovida, muito envolta na leitura. Eu li muito rápido. E o que eu mais gostei foi essa primeira metade do livro. Fez eu repensar muita coisa. Por isso eu acho que toda mulher lendo esse livro ia acabar se envolvendo com ele de certa forma. Principalmente pra quem já é mãe. E aí a segunda metade do livro vai falar sobre o método em si. Como aplicar ele na sua casa, quais são as vantagens, como ele é mutável, como ele sempre tá se renovando. Eu e Manu, a gente já tá utilizando aqui em casa faz um tempinho e eu tô gostando bastante, gente. Acho que é muito difícil, às vezes, no dia a dia, você parar e comunicar quão pesado está o fardo. Então, às vezes, você tá cansada de sempre fazer as mesmas coisas, de tanta responsabilidade, e você não sabe como falar isso pra pessoa que mora com você. E aí, com esse método, fica muito mais fácil, porque junto com o livro vem algumas cartas, como se fosse um baralho. E aí você divide, sabe, com quem mora com você. Cada um fica com um pouquinho de carta, cada um fica responsável por algumas tarefas e não sobrecarrega pra ninguém. É muito elaborado, muito direto, e o livro também muito gostoso de ler. Eu adorei, adorei mesmo, principalmente essa primeira metade do livro. Eu me emocionei que quando eu vi eu tava quase chorando lendo um livro que na realidade era pra me ajudar, né? Mas sério, é uma coisa muito real. Mulheres, leiam. De 5 estrelas eu dei 4 estrelas. Outro livro nesse mesmo estilo, mas aqui não é para organizar as tarefas de casa, mas sim para organizar a sua mente, as suas necessidades e os seus sonhos, e que eu adorei, foi Corajosa Sim, Perfeita Não. Na realidade, eu ouvi esse livro através do aplicativo da Outbooks. Eu tô usando bastante ele já faz um tempo e tô adorando. E foi assim uma leitura que me envolveu, que me cativou, que fez eu repensar sobre muitas coisas. Aqui a gente entende um pouco também com
dados, também com muitas pesquisas, também com anos de trabalho da autora, que eu achei incrível, sobre como nós criamos as meninas para serem perfeitas e não necessariamente para serem corajosas. E aí a gente vai podando logo de pequenininha as nossas crianças, as nossas meninas, para que elas se sintam inseguras. E aí fala sobre competição entre mulheres, sobre padrão de beleza, sobre a dificuldade de a gente ver hoje, né, as mulheres no mercado de trabalho, principalmente em grandes cargos e até mesmo, né, na parte científica, na parte de matemática, na parte de computação. A autora é uma mulher incrível, ela tem um TED Talk que eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, vale muito a pena assistir. E ela fala um pouco também sobre a ONG que ela criou, que tem aí, não sei, milhares de vagas para que meninas estudem programação científica, e ela fala, né, sobre a dificuldade dessas meninas que elas tinham antes de entrar no mercado de trabalho, e agora, através dessa ONG, né, tem mais espaço para elas. É muito bacana. Eu acho assim, para todas nós mulheres, é realmente um sopro para que a gente se sinta mais corajosa para correr atrás dos nossos sonhos, e para nós que somos mães ou que temos interesse, né, vontade, desejo de ser mães, pra gente repensar também a forma como a gente lida com as meninas, com as nossas filhas, e como a gente poda também alguns dos sonhos delas. É muito, muito, muito bacana. Eu adorei. 5 estrelas. Outro livro que também é o mesmo gênero, também é não ficção, e foi um livro que me fez muito bem. Eu li no meu puerpério, que foi logo ali depois que a Júlia nasceu, e é um livro de crônicas sobre maternidade, e algumas delas falam sobre o puerpério. E, gente, sério, que livro maravilhoso. É 60 Dias de Neblina, que é realmente para mães, né, que acabaram de ter os seus filhos, e vem meio como um abraço, um acalento, para você ver que você não tá sozinha, que outras mulheres passaram pela mesma coisa. São desde momentos divertidos, que a autora narra sobre as primeiras noites com seus filhos, ou sobre o crescimento deles, sobre as emoções, sobre as dificuldades que ela sentiu. Coisas assim, por exemplo, como a primeira vez que ela tentou entrar numa calça jeans depois que teve o seu filho, mas também tem coisas mais difíceis, mais intensas, como o medo, as noites sem dormir, sem você entender o choro do seu neném, a dificuldade, as cobranças do mundo. É realmente muito, muito, muito intenso, mas é verdadeiro, sabe? Cada página, mais ou menos, traz uma crônica, e são crônicas que é muito fácil de uma mãe se identificar. E eu acho que ler nesse momento do puerpério me fez muito bem, porque enquanto eu tava amamentando, eu tava lendo uma crônica, eu lia mais ou menos uma por dia ou 2 por dia, li aos poucos, pra realmente essa sensação de você não estar sozinha, e também aquele mantra do vai passar. Hoje tá difícil, hoje tá intenso, porque sim, a rotina com recém-nascido é muito difícil você não entender porque seu bebê tá chorando, você não entender o que ele tá precisando, a comunicação, né? Você tá conhecendo o seu bebê assim como ele tá conhecendo você, mas ver que você não é a única passando por isso é realmente, gente, é um abraço. Eu me senti abraçado, foi uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Pra quem é mamãe ou pra quem tá grávida, pra quem pretende engravidar, pra quem pretende ter filhos, recomendo muito. Essa autora, ela tem um Instagram onde ela compartilha vários textos maravilhosos sobre maternidade. Vale muito a pena tanto seguir ela, como colocar esse livro aqui na sua lista de desejos. Junto com as coisas do enxoval, coloca esse livro também, vale muito a pena. 5 estrelas, favorito. Agora vamos para alguns romances históricos ou romances de época. Eu não li tanto romance de época nos últimos meses, o que é bem engraçado. Eu não tava conseguindo me conectar com nenhum livro nesse mesmo estilo, mas eu li 2 históricos que, assim, aqueceram meu coração. O primeiro foi O Segredo da Livraria de Paris. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards, então eu não vou me estender muito falando dessa leitura. Só vou dizer que ela foi 5 estrelas. Eu amei do começo ao fim. É um tipo de livro muito, muito rápido de ser lido, e apesar do cenário da Segunda Guerra Mundial e de ter um drama familiar aqui muito intenso, porque é uma personagem que ela vai pra Paris reencontrar o avô, um avô que abandonou ela quando ela tinha 3 anos. Ela vai trabalhar na livraria do avô sem ele saber que é a neta dela. Enfim, tem todo um drama familiar muito, muito, muito rico. Apesar de tudo isso, o que fica é o sorriso bobo no rosto e o coração quentinho. A sensação que eu tinha é que eu fui melhor amiga da protagonista enquanto ela tava narrando a história dela. Então, assim, foi muito gostoso de ler, super envolvente, e é um livro rapidinho mesmo, gente. É rapidinho de ler, pra você aliviar
a mente e você realmente se deixar ter esperança de dias melhores, de um futuro melhor. Foi 5 estrelas, favorito, adorei. E um livro que vocês queriam muito, muito, muito que eu lesse, que achavam que ia ser a minha cara e que eu sempre ficava enrolando pra ler, esse eu também ouvi através do aplicativo da Outbooks, então, né, eu acompanhei o audiolivro e adorei, foi O Perfume da Folha de Chá. Aqui a gente vai pro Ceilão e vai acompanhar uma jovem que vai casar e vai se mudar, né, pra essa região tão diferente, com clima diferente, cultura diferente, alimentos diferentes e até mesmo, né, num convívio social muito diferente de tudo que ela já estava acostumada. Então ela tá longe da família, tem esse, né, estranhamento causado pelo começo de um casamento e também por estar num lugar novo. No começo eu achei a narrativa talvez um pouco parada, eu não tava entendendo muito bem onde a autora tava querendo levar, mas tem uma guinada aqui na história, um momento em que eu me conectei muito, muito, muito com a trama. Eu lembro de estar ouvindo o audiolivro, amamentando a Júlia e de estar chorando, desesperada por entender exatamente as emoções que estavam sendo narradas aqui. É um livro difícil, é um livro de drama, é um livro que vai falar sobre o preconceito daquele período e ele não vai ser romantizado, ele não vai trazer aqui um final feliz, na realidade não, ele vai espanar esse momento histórico, vai mostrar pra gente como as colônias e principalmente como o trabalho escravo, apesar de não ser utilizado esse nome, é o que sustentava, né, a cultura do chá naquela época. Tem vários outros momentos históricos, porque o livro se passa ao longo de uma década, se eu não me engano. Sério, gente, é um livro incrível, com uma narrativa um pouco mais lenta, sim, mas que vale a pena, porque são muitos acontecimentos, muitos crescimentos, muitos encontros e desencontros. E tem aqui um grande segredo que é revelado nas últimas páginas, que deixa a gente completamente encantado com o livro. Sério, a gente quer ler assim o mais rápido possível pra desvendar esse grande mistério. E quando acontece, a gente fica assim, meu, sério. Leiam, leiam, leiam. 4 estrelas. Uma das minhas melhores leituras dos últimos tempos, na realidade eu acho que tá ali paro a paro como um dos melhores livros que eu li esse ano. Os membros aqui do canal já sabem disso, porque eu fiz uma resenha exclusiva pra eles desse livro aqui, foi Daqui para Baixo. Esse é um livro jovem, gente, e eu acho que ele poderia ser lido e deve ser lido por todas as pessoas. Ele é narrado em formato de prosa, ou seja, algo completamente diferente de tudo que eu já tinha lido. E nós vamos conhecer o Will, que tem 15 anos e que o irmão mais velho dele acabou de ser assassinado na frente dele. E aí, a partir do momento que esse irmão leva um tiro, a gente vai entender essa comunidade onde o Will mora, e aí a gente vai entender a disparidade de classes, o racismo e os motivos também por trás desse tiro, e como nesse lugar onde o Will mora, nessa comunidade, existem 3 regras. Você não pode chorar, você não pode dedurar e você tem que se vingar quando alguém da sua família é morto. E aí a gente tem o Will, 15 anos, não está nem um pouco preparado pra isso, tendo que lidar com essas 3 regras. O livro é muito legal porque ele é todo narrado em, sei lá, 1 minuto. Sério, gente, é 1 minuto e a história inteira se passa nesse período. O Will tá no elevador e ele tá descendo, né, 7 andares, e aí a cada andar a gente vai descobrindo um pouco mais sobre essa trama. O final é bem aberto, então se você não gosta de final aberto, talvez isso aqui não te agrade, mas vale a pena, gente, porque faz a gente repensar. E até hoje, eu já li, né, faz tanto tempo, não faz tanto tempo assim, mas eu já li faz um tempo, e eu ainda fico pensando no final. E se eu quero sonhar com o final de esperança, ou se eu quero chorar com as outras possibilidades. É muito, muito intenso, é potente. Leiam, leiam, leiam. Nem preciso falar que é 5 estrelas e favorito, né? Um livro recentemente que eu li com a Júlia e eu adorei, eu queria mostrar pra vocês o mais rápido possível, é Amor de Cabelo. Esse livro aqui, gente, ele deu origem pra um curta que ganhou o Oscar de melhor curta, e que o curta é a coisa mais fofa do mundo, e o livro também. É a história de um pai com uma garotinha, ela tem um dia muito importante na escola, e ele tá ali tentando ajudar ela a fazer que o cabelo dela esteja tão incrível quanto ele já é, pra que esse dia seja ainda mais maravilhoso, esse dia especial que ela tem, né? Então a gente vai ver esse pai tentando criar vários penteados diferentes, e é muito bonita a relação dos dois, e desse dia especial também, e como ela ama o cabelo dela, e como o pai incentiva ela a esse amor. É muito, muito, muito fofo. E o traço do livro é, sério, é uma das coisas
mais bonitas que eu vi, ó. Lindo, 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 5 estrelas. É lindo, 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 lindo. Leiam com as crianças, comprem para as crianças. Indico assim de olhos fechados. A Júlia ficou apaixonada pelas ilustrações. Agora vamos para os romances. Uma também das minhas melhores leituras do ano. Um livro que eu gostei muito, que me envolveu, que me surpreendeu e que eu indico de olhos fechados. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho que já tem, assim, muita gente falando dessa história. Não vou me estender muito porque também vai sair um vídeo aqui no canal falando mais sobre a trama. Mas aqui a gente vai acompanhar uma artista desde 1950, quando ela começa ali em Hollywood a despontar, a conseguir seus primeiros papéis no cinema, até ali, né, o ápice da sua carreira. Na realidade, ela já tá com quase 80 anos e vai atrás da protagonista aqui, né, da nossa mocinha, para que ela conte a história, né, a história dessa mulher tão famosa. Uma história cruel e real. Ou seja, Evelyn Hugo como ninguém nunca viu. E a gente tem, né, essa protagonista, tô super surpresa com essa oportunidade, sem entender por que ela foi escolhida para essa honra, e conversando com essa atriz que vai contar ali toda a sua trajetória e também a sua relação com os seus 7 maridos. E aí a pergunta, né, que gira em torno do começo do livro é: quem foi o marido que ela realmente amou? Existe um que foi o mais amado? Por que 7 casamentos? E, gente, sério, é muito, muito, muito surpreendente. Eu não imaginei que a autora ia escolher certos rumos aqui pra trama, e eu acho que isso que torna esse livro tão atemporal. É muito bacana as passagens de tempo e como elas acontecem de acordo com os casamentos da personagem, né, da protagonista aqui. E é muito bacana também ver aí o tempo sendo mudado, né, desde 1950 até a atualidade. É muito, muito bacana, super emocionante, 5 estrelas, recomendo demais. Leiam. Tudo que essa mulher escreve, eu quero ler. Ela escreve maravilhosamente bem. A Pequena Livraria dos Sonhos é um chiquilite, ou seja, é um livro que foca na jornada da protagonista feminina e que é super divertido. Eu falei mais dele no vídeo de leituras fofas pra aliviar a mente. Eu vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu. E aqui a gente tem uma personagem que ela vai perder o emprego e ela vai precisar decidir se ou ela vai trabalhar com algo que ela não quer e ganhando muito pouco, ou ela vai correr atrás do sonho dela, que é ter uma livraria. E aí ela vai pensar nesse sonho, mas não é uma livraria tradicional, ela quer uma livraria itinerante e ela vai acabar indo comprar uma Kombi, parando lá na Escócia e sei lá, a vida dela vai mudar. E é incrível, gente, é incrível porque a gente vê amor pelos livros e também vê uma personagem que é muito fechada dentro, né, nela mesma, que tem sim dificuldades talvez pra se abrir, pra falar sobre suas emoções, pra viver a vida como as pessoas esperam que ela viva, mas é uma personagem tão palpável, sabe? Exatamente por ser do jeitinho que ela é. E é uma personagem que, apesar de correr atrás dos seus sonhos, ela não vai ter aquela mudança drástica. Não tem aquela coisa que a gente vê muito nos livros, sabe? Pra mulher se encontrar, de repente, ela tem que mudar completamente, tem que fazer uma transformação no visual, ou enfim, até mesmo na sua personalidade. Não. A gente vai ver, assim, que o que ela tem mesmo é dar o primeiro passo pra escutar seu coração. E é tão, tão fofinho. O final é bem corrido, tá, gente? Bem, 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 bem corrido mesmo. O romance é paralelo. É só um segundo pilar na trama, não é o foco principal. Mas, gente, a gente tá na Escócia, né? Um personagem escocês, né? Com o Kilt, né? E não é só Escócia, porque tem outros personagens. Enfim, gente, leiam, porque é bem, bem bacana. Eu adorei. 4 estrelas. Agora vamos pra uma das decepções, talvez, dos últimos meses. É o New Adult, de uma autora que eu adoro. De um livro que muita gente gosta, mas que eu não gostei tanto assim, que é The Chase. Esse livro aqui tá relacionado com a série Amores Improváveis, né? Aquela série, vou deixar a primeira capa aqui, acabou. E agora a gente tem, né, novos personagens, mas que estão relacionados com os protagonistas da série anterior. Foi criada uma expectativa muito grande pra esses personagens aqui, pro relacionamento entre eles. Eu gosto muito de como a autora construiu a protagonista, porque ela é bonita, ela sabe disso, ela é muito forte, ela é muito decidida, mas ainda assim, sabe, ela tem certos dilemas e as pessoas tendem a minimizar ela pelo fato dela gostar de se vestir bem, por ela gostar de roupas de marca, por ela ser bonita, enfim. E a autora trabalha bem isso, mas eu não consegui gostar do romance. Eu achei que o protagonista
protagonista masculino é muito chato, ele trata a protagonista feminina de uma forma que eu não curti. Não curti, sabe? Sei lá, eu não senti química entre eles. E eu senti que a mocinha trabalhou muito mais pra esse relacionamento acontecer. Ela correu atrás dele, ela conversou, ela entendeu, ela perdoou, ela escutou, ela fez acontecer e ele meio que, tipo, tava lá, sabe? Enfim. E aí eu já não consegui gostar muito disso, já não consegui gostar muito dele e acabei não curtindo a trama como um todo. Pra mim foi ok. 2,5 estrelas pra 3 estrelas. Uma pena, porque eu adoro essa autora. Mas a escrita é gostosa, gente. É que eu não curti o relacionamento deles mesmo. Agora, livros de suspense. Ai, gente, eu estava com saudade de ler livros de suspense. E eu fiquei tão feliz com essas leituras que estou lendo mais livros de suspense. Logo vocês vão ver aí, logo eu venho com uma lista atualizada de livros de suspense favoritos. Eu também escutei, também foi um audiolivro, e eu fiz uma leitura conjunta lá no Instagram, então eu convidei vocês pra lerem comigo, que foi bem legal. E foi A Viúva Silenciosa. Aqui, gente, a gente vê no título, né, Sidney Sheldon, que é o quê? Um autor super reconhecido pra quem curte suspense. Mas vale dizer que não foi ele que escreveu essa história aqui, tá? É usado o nome dele, mas foi uma sobrinha distante que a família liberou que usasse o nome do autor pra dar continuidade no legado dele. Então não é escrito por ele, tá? Dito isso, vale dizer que o começo da história é super eletrizante. A gente tem, tipo assim, 10 capítulos, e em 10 capítulos praticamente 10 mortes. E todas essas mortes estão meio que interligadas com a protagonista, que é uma terapeuta, e ela meio que tem relação com as mortes. A impressão que dá é que ela que é o alvo, sabe? E aí a gente fica ali roendo os dedos, a gente fica preocupado, a gente fica, meu Deus do céu, muito envolto. A primeira metade do livro é isso. São muitas mortes, muitos segredos, algumas pistas que eu até saquei no começo, nos primeiros capítulos, e fiquei me achando. Mas enfim, é super envolvente. E aí da metade pro final começa a ficar chato. Começa a ficar chato porque é a mesma coisa, eu senti que tava enrolando, sabe? Meio que o segredo já começou a ficar um pouco mais óbvio, que a autora quis trazer aqui, mas ela, enfim, começou a enrolar, começou a encher algumas linguiças e aí eu não conseguia mais me envolver tanto assim com a leitura. Pra mim já tava meio óbvio o que ia acontecer, e mesmo que não fosse tão óbvio assim, o caminho já tava traçado, sabe? Então se o livro tivesse pouco de menos página, se tivesse ido assim o final mais direto, talvez teria sido uma leitura mais gostosa, mais prazerosa, porque o começo foi muito, muito bom. Foi incrível. E aí, pra mim, ele foi decaindo. Então, pra mim também foi 2,5 estrelas pra 3 estrelas, o que é uma pena, porque eu queria ter gostado muito mais. E a última leitura, que também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards, e que foi um suspense, mas que ao contrário do outro, eu adorei, foi A Gaiola de Ouro. Gente, aqui vai focar na jornada da protagonista e vai falar sobre vingança. Eu não recomendo que vocês leiam a sinopse, porque a sinopse desse livro revela muita coisa que pode deixar talvez a leitura um pouco arrastada no começo. Porque a gente entende que a protagonista vai se vingar e ela vai ter um motivo pra isso. E a primeira metade do livro é ela descobrindo certas coisas que vão gerar nela essa vontade de se vingar. E a segunda parte é a vingança como um todo. Uma coisa muito legal do livro é que ele tem saltos de tempo, ou seja, a gente vai acompanhar um período bem grande aí com a personagem. Ele tem um final muito cativante, tipo, as últimas 3 páginas me deixaram assim, não estava esperando por aquilo. E é o tipo de mulher e de protagonista que a gente vê bastante nos livros de suspense, que não é politicamente correta, ou seja, ela vai fazer muita coisa errada e ainda assim ela tem um carisma, um charme, não sei, algo que conversa com a gente. Pra mim existe um apelo feminino muito grande nesse livro. Mulher lendo acaba entendendo mulher. Ele também é um livro meio cruel, eu acho assim que ele é muito vívido em algumas cenas, principalmente em abordar a sexualidade da protagonista. Isso pra mim foi meio assim, eu fiquei meio chocada nas primeiras páginas, mas eu acho que tem a ver também com a região da autora, eu já li outros livros suecos e todos eles têm essa crueldade na narrativa. Enfim, gente, eu gostei muito. Eu não consegui parar de ler. Eu li esse livro praticamente em 1 dia e meio. Eu fiquei assim, encantada. Tem algumas coisas do suspense que eu acho que não são tão uau assim, mas é uma narrativa intercalada entre presente e passado com um final incrível e que pra mim foi tipo 4 estrelas. Eu recomendo muito pra quem tá começando a ler suspense. Eu acho que
traz aquela chaminha, aquela pulga atrás da orelha que a gente fica falando, peraí, meu Deus do céu, quero mais livros assim. Por sinal, eu adorei a escrita da autora e quero ler outras coisas dela. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar algumas das minhas últimas leituras. Alguns desses livros, né, a maioria deles, eu já comentei aqui nos últimos vídeos do canal, então tá tudo nos cards pra vocês verem mais detalhes. E deixa aqui nos comentários também qual foi a leitura que vocês mais gostaram dessas aqui que eu mostrei, e também comenta um livro que vocês leram recentemente e ficaram apaixonadas. E é isso, um super beijo pra vocês e até mais!